Então vamos falar sobre o guia rápido, empenhos da ordem. Vamos falar o que são os empenhos da ordem. Então, os empenhos da ordem eles são gerados a partir da lista de materiais do produto e apresentam todos os materiais necessários para a fabricação da ordem de produção, a quantidade necessária de cada material e a data da necessidade de cada material para que a ordem de produção esteja pronta na data de entrega. Tá? Então, aqui a gente traz um exemplo de um produto acabado salgado de milho e uma indústria alimentícia, que eu tenho aqui a lista de materiais desse produto aqui com uma quantidade base de 100 fardos, né? Então, para fabricar 100 fardos desse salgado, eu preciso aqui de 50 quilos do milho, 7 quilos do sal, 10 quilos do aroma de queijo e os demais componentes aqui da lista de materiais. E ao criar uma ordem de produção, por exemplo, a OP300, para fabricar 500 fardos desse produto, com data de entrega para 31/7 e data inicial planejada para 21/7, o sistema irá criar os seguintes empenhos na ordem. Né? Então, ele vai empenhar na ordem 250 quilos do milho, 35 quilos do sal, 50 quilos do aroma de queijo, né? 5 vezes, né, a quantidade da lista de material, né? Porque a minha lista de material ela foi feita com uma quantidade base de 100 fardos e a minha ordem de produção, estou produzindo 500 fardos, né? Então o sistema está multiplicando, né, a quantidade necessária de cada componente da lista por 5, né, para calcular a quantidade necessária de cada empenho. Tá? E além de calcular a quantidade necessária de cada empenho, os empenhos vão ficar com a data de necessidade para 21/7, né, de julho de 2020, que é a data inicial planejada, né, da minha ordem de produção, né, que de acordo com o lead time de produção aqui desse produto, eu tenho que começar essa ordem em 21 de julho de 2020 para terminar ela em 31 de julho de 2020. Tá? Os empenhos da ordem eles são fundamentais para o planejamento da produção de produtos semi-acabados e das compras de matérias-primas. É através dos empenhos que o sistema consegue executar o MRP, Planejamento da Necessidade de Materiais. Tá? Se não fosse os empenhos, o sistema não conseguiria executar MRP. Tá? Então, o empenho ele define a necessidade, né, de material para cada ordem de produção, a quantidade necessária, a data que eu preciso. A partir dessa necessidade que é possível fazer o planejamento da necessidade de materiais, que roda com base nos empenhos da ordem. Os empenhos da ordem também são fundamentais para facilitar e agilizar a separação e requisição de materiais para a produção. Então, é através dos empenhos, né, da ordem que o almoxarifado sabe os materiais que devem ser separados para a produção. Né? Então, tenho, por exemplo, o sal aqui. Imagina que nessa indústria alimentícia aqui, esse sal aqui, ele é utilizado para diversas ordens de produção diferentes, com quantidades diferentes, com formulações diferentes. O almoxarife só vai saber quanto que ele tem que separar, né, de sal ali para um dia de produção através dos empenhos de todas as ordens de produção que foram abertas e que vão consumir esse material aqui que é o sal. Né? E também os empenhos agilizam, né, a requisição dos materiais. A gente vai ver lá no momento da requisição de materiais para a ordem, que essa requisição é feita com base nos empenhos da ordem. Tá? Então, o almoxarife ele não precisa descobrir ali na hora em que ele está separando os materiais para a ordem, quais são os materiais que ele tem que separar, quais são os materiais que ele tem que registrar o consumo na ordem, porque já está tudo empenhado na ordem. Tá? Por fim, os empenhos também são vitais para controlar as perdas dos materiais consumidos pela produção. Né? Então, é através dos empenhos que o sistema consegue comparar a quantidade efetivamente consumida, requisitada para a ordem, com a quantidade empenhada padrão que deveria ter sido consumida. Tá? Então, por exemplo, né, nessa ordem de produção aqui, o meu empenho aqui definiu que eu deveria consumir 35 quilos do sal. Se eu consumir 37 quilos do sal, né, para fabricar os 500 fardos aqui do meu produto, eu tive um desperdício, né, de sal aqui, de 2 quilos de sal. Tá? É um desperdício relevante aqui, considerando a quantidade planejada teórica. Né? Então, é a partir do empenho que eu consigo calcular, né, essa perda, né, esse desperdício que está acontecendo na produção de materiais
e tomar ações, né, para reduzir, né, esse desperdício que aumenta diretamente o custo, né, de materiais da minha produção, ok? Beleza, e por fim é interessante destacar que o sistema também empenha na ordem os subprodutos e coprodutos, aqui é diferente, né? Aí não são os materiais necessários para a fabricação da ordem, os subprodutos e coprodutos são produtos que vão ser gerados, né, durante o processo produtivo, gerando movimentações de entrada no estoque, né? Um comportamento bem diferente dos materiais consumidos no processo produtivo, que geram movimentações de saída no estoque no momento da requisição pela produção. Ok? Como configurar o sistema para utilizar os empenhos da ordem? São poucas configurações gerais. Primeiro, lá na seção de empenhos, na configuração geral, a gente tem o campo prefixo, para você definir o prefixo do código dos seus empenhos. Por exemplo, EMP seria um prefixo possível. O número de dígitos que você vai ter nesse código do empenho, por exemplo, 6, o sistema geraria aqui os empenhos com esse código no padrão aqui. EMP 000001. O índice, você informa o código do próximo empenho que vai ser gerado pelo sistema. Se você informar aqui 1290, o próximo empenho que vai ser gerado vai ter esse padrão de código aqui, EMP 1290, acabou ficando um zero a mais aqui, tá, pessoal? Tem que tirar aqui do artigo. Outra configuração aqui, o nome das configurações ele costuma ser bem óbvio, né? Então, permitir empenhar produtos que não são componentes do produto pai na ordem. Geralmente a gente recomenda que sim, tá? A gente vai ver que depois que você gera a ordem de produção, se você tiver permissão, é possível empenhar materiais diretamente na ordem de produção, materiais que não estavam previstos na lista de materiais padrão do produto. Aqui você define se você vai permitir empenhar produtos, né, que não são componentes, né, da lista de materiais do produto da ordem. Tá? É interessante deixar a opção sim aqui para você ter essa flexibilidade. Permitir criar empenho manual sem operação, geralmente a gente também recomenda a opção sim, tá? A opção não só deve ser selecionada se você, assim, se todos os empenhos das suas ordens ficarem vinculados com operações no roteiro da ordem, tá? Não é muito comum isso, tá? Então, geralmente a gente recomenda a opção sim aqui. Bloquear reporte da produção de ordens com empenho sem requisição. Geralmente a gente recomenda a opção não, para o sistema não ficar muito travado, tá? Mas em algumas situações pode ser interessante você selecionar a opção sim, tá? Porque é um bloqueio interessante, o sistema ele não vai permitir você reportar uma ordem de produção se essa ordem de produção tiver pelo menos um empenho sem requisição, tá? É um mecanismo de proteção do sistema, tá? Para evitar que você faça o reporte da produção da ordem esquecendo de requisitar um material que foi previsto nos empenhos da ordem, ok? Bloquear reportes subprodutos de ordens com empenho sem requisição é a mesma coisa que eu falei aqui para o reporte da produção, só que com foco no reporte subproduto, tá? Então, geralmente a gente recomenda a opção não, para o sistema não ficar muito rígido, mas pode ser interessante, tá? Se você quiser ter um controle maior ali dos reportes subproduto, você selecionar a opção sim, e aí o sistema não vai permitir reportar nenhum subproduto caso você tenha pelo menos um empenho na ordem que não tenha sofrido requisição pela produção. Bloquear encerramento de ordens com empenhos abertos. Geralmente também recomendamos a opção não, para o sistema não ficar muito rígido, mas também a opção sim pode ser interessante se você quiser dar uma proteção maior ali para o sistema, tá? Não deixar que a ordem seja encerrada com empenho aberto, tá? Então, você vai ser forçado a encerrar todos os empenhos antes de encerrar a ordem de produção. Exibir unidades de medidas secundárias na tela de empenhos. Geralmente recomendamos selecionar a opção não. A opção sim só deve ser selecionada se você trabalhar com unidade de medidas secundárias, tá? Para os produtos que você empenha na sua ordem de produção, tá? Por exemplo, um produto empenhado na ordem, a sua unidade de medida principal é quilo, mas é interessante você também ver
na unidade de medida secundária, tambor, por exemplo, daquele produto ali, para você ver quantos tambores, né, aquela quantidade empenhada em quilos, quantos tambores equivalentes, né, aquela quantidade em quilos ali representa. Bloquear empenho manual de produtos inativos na ordem de produção. Aqui geralmente recomendamos selecionar a opção sim, né? Acho que não faz muito sentido, né, você permitir o empenho de produtos inativos na ordem de produção. Atualização do status dos empenhos com liberação da ordem de produção. Geralmente é a primeira opção lá, atualizar todos os empenhos com status liberado, tá? A segunda opção é bem atípica, tá? Atualizar todos os empenhos com status confirmado. Ela só deve ser utilizada se você desejar fazer a liberação manual dos empenhos da ordem, o que não é recomendável nem muito comum em situações práticas. E tipo de etiqueta padrão para geração de empenhos, tá? A gente vai ver aqui se você quiser gerar uma etiqueta para identificar os materiais empenhados, tá? Você consegue gerar pelo sistema essa etiqueta. E aqui nessa configuração geral, você seleciona o tipo de etiqueta padrão que vai ser considerado pelo sistema para gerar essa etiqueta. A gente vai entender isso melhor na seção como gerar etiquetas para os empenhos de uma ordem, ok? Beleza, então entendemos todas as configurações, né, para utilizar os empenhos da ordem. Como ver os empenhos da ordem, a gente já sabe como ver, né? Vou acabar repetindo aqui um pouquinho, tá? Mais para cumprir aqui essa sessão aqui do treinamento, mas para ver o empenho, vou pegar aqui uma ordem de produção aqui para o meu salgado, que foi exemplo do meu artigo, salgado de milho sabor queijo, tá? Eu clico aqui, ver empenhos, aqui eu vejo todos os empenhos da ordem, tá? Os materiais empenhados, a quantidade empenhada, a quantidade que já foi requisitada, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, o saldo do empenho, a natureza do empenho, se é variável ou fixa, data de emissão, data da necessidade, o status do empenho, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Se esse empenho estiver vinculado com alguma operação, eu vejo a operação selecionada aqui. Se eu selecionar um lote série aqui para esse empenho aqui, eu vejo o lote série do empenho aqui, né? Se o produto controlar lote série. Ok? Como o sistema controla o status e saldo dos empenhos de uma ordem, tá? Então, os status dos empenhos são esses aqui, olha, planejado. Então, quando eu gero uma ordem planejada ali por plano de produção, MRP, essa ordem tem um status planejada, aí os empenhos são gerados com esse status planejado. Aí, quando eu confirmo essa ordem, né, lá na tela de plano de produção ou MRP, a minha ordem avança para o status confirmado e os seus empenhos também avançam para o status confirmado. Se eu gero uma ordem de produção livremente, eu posso configurar o sistema para gerar essa ordem com status confirmado, e se assim for, os seus empenhos vão ser gerados com status confirmado também. Ao liberar uma ordem de produção, né, o status dela muda para liberada, e os empenhos mudam para o status liberado. Então, os empenhos eles acompanham, né, o status da ordem de produção aqui nessas três primeiras opções. Uma ordem gerada livremente também pode ser, o sistema pode ser configurado para já gerar essa ordem com status liberado, e aí os empenhos vão ser gerados com status liberado. E aí somente os empenhos com status liberado podem sofrer requisições pela produção, tá? Então lá na tela de requisição pela produção eu só vejo empenhos liberados. Encerrado, então quando eu requisito aqui os materiais para a minha ordem, o usuário decide se vai encerrar aquele empenho ou não. O empenho só deve ser encerrado quando você não precisar mais requisitar aquele material para a ordem, tá? Então, se eu tenho lá na minha ordem de produção empenhar 35 quilos do sal, e eu já separei 35 quilos do sal e requisitei os 35 quilos, e eu sei que eu não vou precisar mais requisitar sal para aquela ordem, eu encerro aquele empenho ali, tá? Esse encerramento pode ser manual, ali com marcando encerramento. Você tem algumas configurações que você dá uma autonomia para o sistema controlar esse encerramento automaticamente. A gente vai ver isso no treinamento de requisições pela produção.
e cancelado, né? Então, ao cancelar uma ordem de produção, seu status é modificado para cancelado e seus empenhos também são modificados para cancelado. Também é possível cancelar livremente o empenho na ordem quando o material não for mais necessário para a ordem. Pode acontecer de você gerou uma ordem prevendo um determinado material, mas depois quando você iniciou a fabricação da ordem, você viu que aquele material não seria mais necessário, então você pode cancelar esse empenho diretamente na ordem de produção e esse material não vai ser mais necessário para essa ordem de produção. Tá? O saldo do empenho, o que é o saldo do empenho? Né? É a quantidade empenhada que está pendente de requisição. E ela é calculado, né? Ele é calculado através da fórmula quantidade empenhada menos quantidade requisitada. Tá? Então aqui na tela aqui do sistema, olha, eu tenho aqui um exemplo interessante, ó, a minha gordura aqui nessa ordem de produção, a minha quantidade empenhada aqui está com 301 quilos, eu já requisitei 200 quilos, então meu saldo está como 101 quilos. Tá? Então eu posso fazer requisições parciais desse empenho e o sistema vai mantendo o controle do saldo do empenho, né? Que é a quantidade que eu ainda tenho que requisitar aqui desse empenho, ok? Agora tem um detalhe interessante aqui em relação a esse saldo, tá? Quando o empenho é encerrado ou cancelado, o sistema sempre zera esse saldo, tá? Mesmo que a quantidade requisitada seja menor do que a quantidade empenhada, tá? Então, se eu forçar aqui um encerramento aqui desse empenho aqui, ó, se eu clicar aqui em encerrar, eu vou forçar o encerramento desse empenho, o sistema ele vai zerar esse saldo aqui do empenho, mesmo com a minha quantidade requisitada menor do que a quantidade empenhada. Tá? A gente vai ver isso daqui a pouco. Ok? E quando a quantidade requisitada também é maior, tá? Do que a quantidade empenhada, o sistema também zera o empenho. Tá? Pode acontecer de eu requisitar uma quantidade um pouquinho maior, né, do que a quantidade empenhada, o sistema vai manter o saldo do meu empenho zerado. Tá? O status eu vejo aqui, ó. Eu tenho aqui o saldo, eu tenho o status aqui, olha. Essa ordem é interessante, que eu tenho aqui alguns empenhos com status encerrado, liberado, cancelado, tá? Então aqui no artigo está em destaque aqui essas colunas, ok? Beleza, vamos avançar, vamos entender como editar os empenhos da ordem, tá? Então a gente já viu que quando a ordem é criada, o sistema gera os empenhos, né? Copiando ali os materiais da lista de materiais do produto, empenha esses materiais na ordem, e aí o sistema dá liberdade para, caso seja necessário, você editar os empenhos diretamente na ordem, tá? Sem alterar a lista de materiais padrão lá na engenharia. Tá? Então, isso pode acontecer, né? Enfim, nem sempre a quantidade prevista pela engenharia vai ser a quantidade real, né? Que vai ser necessária para a fabricação. Isso é muito comum em processos produtivos, ambientes produtivos com produção sob encomenda, né? Que nem sempre assim é fácil, né? Estimar, né? A quantidade necessária de cada material. Em ambientes produtivos com fabricação para estoque, né? Com uma linha de produto padrão, geralmente é mais fácil, né? Você padronizar ali a quantidade necessária de cada material na lista de materiais. Já num processo de produção sob encomenda, às vezes é a primeira vez, né, que eu estou fabricando aquele produto, então a quantidade que eu estimei, pode ser que depois que eu gere a ordem de produção, eu precise editar, né, essa quantidade para mais ou para menos. Tá? Então o sistema ele dá essa flexibilidade. Tá? Então para editar, vamos gerar uma nova ordem, eu acho que vai ficar melhor aqui, porque a gente trabalha numa nova ordem zerada, né? Vamos dizer assim. Então vou criar aqui uma ordem, vou criar uma ordem para fabricar lá o meu salgado de milho sabor queijo, 500 fardos para o dia 31 do 7 de 2020. Vou gerar aqui a minha ordem. Tá, gerei aqui a minha ordem, né? Vou liberar essa ordem aqui. Está liberada, vou acessar aqui a tela de empenhos da ordem, tá? Então vou imaginar que eu tenho que editar algum empenho aqui, tá? Eu vou ter que usar aqui
uma quantidade maior de sal aqui nessa ordem, o meu sal aqui do meu fornecedor veio com uma qualidade inferior, eu vou ter que colocar uma quantidade maior de sal aqui nessa ordem, tá? Então, para fazer isso, eu clico aqui no empenho, editar. Posso modificar aqui, o sistema abre aqui na tela de edição de empenhos, ele abre todos os campos do empenho, praticamente todos os campos, tá? Somente os campos que estão aqui com a cor de fundo cinza são campos bloqueados, né? Mas todos os campos com a cor de fundo amarela ou branco aqui são campos que podem ser editados, tá? E aqui tem diversos campos, tá? Acho que não faz sentido a gente tratar cada campo aqui individualmente, tá? Porque, assim, esses campos aqui, eles são muito parecidos com os campos que a gente já tratou em detalhes lá na lista de materiais do produto, tá? Então, o empenho da ordem é um espelho, né, do componente da lista de materiais. Então, praticamente todos os campos que você vê nessa tela aqui são campos que você vê também lá na tela de adição de componente à lista de materiais. E lá no treinamento que a gente fez de lista de materiais, a gente aprofundou bastante, né, cada campo ali da lista de materiais, a gente entendeu em detalhes o funcionamento de cada campo. Então, se você ficar em dúvida aqui com algum campo aqui dessa tela, eu recomendo assistir lá o vídeo de treinamento de lista de materiais, que muito provavelmente vai estar explicado lá no vídeo de treinamento da lista de materiais. Os únicos campos aqui que são mais específicos aqui do empenho, eu vou falar aqui agora, a quantidade empenhada, logicamente, né? A data de emissão e de necessidade, né? Que aí são datas calculadas aqui dentro do empenho pelo sistema. Esse campo aqui, olha, empenho não previsto também, é um campo aqui que é exclusivo do empenho, para quando você empenhar um material livremente na ordem, quiser marcar que esse empenho não foi previsto pela engenharia, tá? São esses campos, tá? O setor de estoque também, tá? É um campo exclusivo do empenho. Número de série lote também, aqui quando o produto controla lote série, mas todos os demais campos são campos que a gente tem lá na tela de edição, né? Adição e edição de componente à lista de materiais, tá? Então vamos imaginar que eu queira só trocar essa quantidade aqui de 35 para 40 quilos, tá? Então eu troco aqui, salvo, já estou aqui na minha ordem de produção, tá? Com a minha quantidade aqui do sal modificada, tá? Bem tranquilo, tá? Então perceba que você tem essa liberdade, tá? Claro, se você tem permissão, né? Todas essas funcionalidades aqui, elas estão sujeitas à permissão no sistema, tá? Então, se você tem permissão para editar empenho, você vai poder editar e modificar ali as informações do seu empenho, sem alterar a lista de materiais base padrão que foi utilizada para gerar essa ordem de produção lá na engenharia do produto, ok? Beleza. Então a gente viu aqui, né, como editar o empenho, como cancelar os empenhos da ordem. Então, o cancelamento de empenhos ele deve ser utilizado, né, quando você identificar que não vai utilizar um material empenhado na ordem e que você não deseja excluir aquele empenho ali, mas para você ficar com um registro ali naquela ordem de produção que aquele material foi empenhado e que você teve que cancelar, tá? Você não quer excluir, tá? Caso o empenho já tenha sofrido uma requisição de material, você não vai poder cancelar ele, tá? Só vai poder encerrar, a gente vai ver como encerrar um empenho, tá? Para cancelar um empenho é bem tranquilo, tá? Você vem aqui, clica no empenho, aqui não vai fazer muito sentido aqui, né? Porque todos os componentes aqui são essenciais aqui para a fabricação do meu salgado, né? Vamos imaginar, por exemplo, o filme, tá? O filme BOPP, eu vou embalar esse produto aqui com a embalagem do fardo sem o filme, tá? Então eu vou cancelar esse empenho aqui. Eu clico aqui em cancelar, bem tranquilo, tá? O sistema cancelou aqui o meu empenho, e aí repara que quando o sistema cancela o empenho, o saldo do empenho é automaticamente zerado, tá? Então, mesmo não tendo requisitado aqui esse componente aqui para a ordem, o saldo dele fica zerado, tá?
Posso remover o cancelamento do empenho se eu me arrepender. Posso fazer cancelamento em lote, tá? Cancelamento em lote é só você marcar aqui vários produtos, utilizar aqui, olha, vários empenhos, né? Desculpa, cancelar empenhos selecionados, tá? Beleza? Eu não vou cancelar aqui não, porque senão minha ordem vai ficar cheia de empenho cancelado. Ok, pessoal? Vamos avançar. Como encerrar os empenhos de uma ordem? Então, o empenho da ordem ele deve ser encerrado quando você faz a requisição do material para a ordem, mas identifica que não vai mais utilizar aquele material, tá? Idealmente, o empenho ele deve ser encerrado na tela de requisição de materiais para a ordem, no momento que o material está sendo requisitado, tá? Entretanto, caso você decida encerrar o empenho após ter feito a requisição do material para a ordem, será necessário encerrar o empenho através da tela empenhos da ordem, tá? Vamos entender isso aqui, tá? Eu estou com a minha ordem aqui liberada, eu vou acessar aqui a tela de requisições dessa ordem, a gente vai aprofundar essa tela aqui no treinamento de requisições de materiais, tá? Vou carregar aqui meus empenhos. Vou imaginar aqui que eu vou requisitar somente esses dois primeiros materiais aqui, nas quantidades necessárias, mas vou imaginar que o sal, olha, o sal, eu acho que eu ainda vou precisar de mais sal aqui, tá? Vou requisitar os 40 aqui, quilos que foram empenhados, mas eu acredito que eu vou precisar de mais sal, então eu não vou encerrar meu empenho, tá? Aqui esse checkbox aqui encerra empenho, que controla aqui se o empenho vai ser encerrado ou não, tá? Então eu vou salvar aqui dessa forma aqui, a minha requisição. Repara que a minha ordem ficou aqui com status requisitada parcialmente, tá? Se eu clicar nela aqui e acessar aqui a tela ver empenhos, tá? Eu vou ver aqui que meus empenhos aqui do milho e do sal, aqui acabou acontecendo o seguinte, tá? O sal aqui ele está configurado para forçar o encerramento é uma configuração geral, forçar o encerramento do empenho quando a quantidade requisitada é igual à quantidade empenhada, tá? Então, para fazer esse exemplo aqui, eu vou ter que, vamos fazer de novo aqui a requisição, vou ter que requisitar um outro material aqui, carregar aqui os empenhos. Vou imaginar que eu vou requisitar aqui agora, vou requisitar só o aroma de queijo, tá? Sem encerrar, mas vou colocar aqui uma quantidade menor, tá? 40. Vou salvar aqui. Beleza, minha ordem continua requisitada parcialmente. Vamos acessar aqui a tela de ver empenhos. Beleza, aqui meu aroma de queijo, ó, ele está aqui com a quantidade requisitada de 40, um saldo de 10, né? Está liberado, tá? Aí vamos imaginar o seguinte, olha, depois que eu fiz essa requisição, eu me dei conta que, olha, eu não vou precisar mais do aroma de queijo. Eu quero forçar o encerramento desse empenho aqui, tá? E esse produto já foi requisitado. Então é só você clicar aqui, encerrar, tá? Quando você clica aqui em encerrar, o sistema força o encerramento aqui do empenho, vê que o status agora ficou encerrado e o saldo do empenho ficou zerado, tá? Caso eu me arrependa aqui desse encerramento forçado, eu clico aqui, tá? Remover encerramento. Aí o sistema vai reabrir aqui o empenho. Ó. Repara que o sistema reabriu, ele ficou com o status liberado novamente, com um saldo de 10 novamente. E eu também consigo fazer esse encerramento aqui em lote, tá? Ó, encerrar em lote aqui. Consigo também remover encerramento em lote, tá bom? Mais uma facilidade aí do sistema, ok? Então aqui no artigo a gente está explicando isso daí, tá? Que só é possível encerrar empenho para os empenhos que já sofreram pelo menos uma requisição, né? Que é possível encerrar em lote, remover encerramento em lote, e por aí vai. Tudo que a gente já mostrou aí na base de treinamento.
Agora vamos entender como excluir os empenhos de uma ordem, tá? Então, o empenho da ordem ele deve ser excluído quando você identifica que não vai utilizar o material empenhado na ordem, por alguma razão qualquer, e não deseja cancelar o empenho. Você quer excluir, tá? Geralmente a nossa recomendação é cancelar o empenho ao invés de excluir, tá? Mas como existe a funcionalidade, eu coloquei aqui no escopo aí do nosso treinamento a gente tratar dessa funcionalidade. Caso o empenho já tenha sofrido uma requisição, não será possível excluí-lo, tá? Apenas encerrá-lo, tá? Então, se eu já requisitei um material para aquele empenho, o sistema não deixa excluir o empenho, é um mecanismo de proteção do sistema, senão aquela requisição ficaria órfã, né? Órfã, né? De empenho, que não seria legal, tá? Então, aqui na minha ordem de produção, né? Eu tenho aqui é, esse material aqui, embalagem do fardo, né, que tá liberado aqui, não sofreu nenhuma requisição, tá? Se eu quiser excluir, eu clico nele aqui, excluir. Aí o sistema vai excluir o empenho. Excluiu aqui a minha embalagem do fardo, tá? Essa ação aqui é irreversível, tá? Se eu quiser colocar de volta aqui a embalagem do fardo, eu vou ter que empenhar manualmente esse produto na ordem. Dá para excluir em lote também, tá? Só marcar aqui e clicar no botão excluir, ok? Bem tranquilo. Como criar, né, os empenhos em uma ordem, tá? Então, se você desejar, é possível criar empenhos diretamente em uma ordem. Essa funcionalidade é importante quando sua empresa precisa requisitar um material para a ordem que não foi previsto na lista de materiais do produto lá pela engenharia, tá? Em alguns ambientes de produção, a produção é tão customizada, né? Sob encomenda com muita customização de acordo com a necessidade dos clientes, que eu já vi alguns casos em que a gente não tem nem lista de materiais do produto, tá? Então, simplesmente você gera a ordem de produção sem lista e aí você empenha os materiais diretamente na ordem, né? De acordo com a necessidade dos materiais para aquela encomenda específica, aquela ordem que você abriu para atender uma encomenda específica, tá? Então, para criar empenhos, tá? Numa ordem de produção, você vem aqui na tela empenhos, é uma tela em que eu vejo todos os empenhos de todas as ordens de produção. Você vem aqui em criar empenho, aqui você vai selecionar aqui uma ordem de produção aqui para você criar o seu empenho. Por exemplo, vou imaginar que eu queira criar empenho aqui, pode ser para a minha ordem aqui, vou pegar uma ordem aqui vou pegar uma ordem da cadeira aqui, ver se eu acho aqui alguma ordem da cadeira aqui. É difícil aqui achar a ordem da cadeira. Vou botar aqui. Tá aqui, cadeira tech. Então vou botar nessa ordem aqui, 0304, tá? Então seleciono aqui minha ordem. Aqui eu posso, se eu quiser vincular esse empenho com uma operação, posso selecionar aqui uma operação da ordem ou não. Aqui eu defino o produto que eu quero empenhar. Por exemplo, a minha embalagem do fardo, tá? Informa aqui a quantidade que eu quero empenhar, tá? Por exemplo, 10 unidades aqui da minha embalagem do fardo, ok? A data de emissão, a data da necessidade, o sistema captura aqui automaticamente essas informações aqui da minha ordem de produção. E eu tenho todos aqueles demais campos lá que eu já falei, que são campos análogos à lista de materiais, tá? A tela de adição de componentes da lista de materiais, que você pode preencher. E se eu clicar aqui em salvar, eu já vou salvar o empenho nessa ordem aqui, na ordem 304, tá? Então, eu vou clicar aqui em salvar. Salvei o empenho aqui, eu vejo esse empenho aqui, na minha ordem 304. Se eu for lá na tela de ordens, vamos pegar essa ordem 304 aqui, vou filtrar ela aqui. Tá aqui ela, tá? Se eu clicar nessa ordem, ver empenhos, eu vou ver aqui o empenho que foi feito aqui de 10 unidades da embalagem do fardo,
tá? Diretamente na ordem de produção. Ok? Se eu quiser editar, eu venho aqui e edito, tá? Excluir, venho aqui, excluo todas as ações que nós já vimos, né? Tem outra forma, tá? De adicionar empenhos na ordem, tá? Quando a ordem está liberada aqui, quando você vem aqui na tela de requisições, você tem esse botão aqui, olha, adicionar empenhos livremente, tá? Quando você clica aqui, o sistema ele já vai estar para a tela aqui ele abre esse quadrinho aqui para você selecionar aqui um produto, tá? Vamos botar aqui uma outra embalagem aqui, livremente aqui nessa ordem. Não vai fazer muito sentido, né? Deixa eu botar aqui um parafuso aqui, essa embalagem não vai fazer muito sentido aqui. Vamos botar mais um parafuso para o braço aqui, mais 20 unidades aqui do parafuso para o braço. Eu clico aqui em adicionar, o sistema já adicionou esse empenho aqui na ordem. Então essa aqui é uma tela em que eu consigo adicionar os empenhos livremente de uma forma mais ágil. Tá? Aqui eu vejo, tá, os produtos aqui que foram adicionados livremente, posso excluir aqui, tá? E se eu ver os empenhos aqui da minha ordem, tá, eu já vou ver aqui que ele adicionou aqui o parafuso do braço. Então, é uma outra forma, tá, de você adicionar empenho na ordem de uma forma um pouquinho mais rápida, né, do que aquela outra forma ali que eu mostrei, ok? Então aqui no artigo a gente está mostrando aqui, estou explicando com detalhes aqui os campos ali da tela de criação de empenho, tá? Para a ordem, estou linkando aqui o artigo da adição de componentes à lista de materiais, se vocês tiverem dúvidas ali em algum campo ali na tela de criação de empenhos, ok? Agora vamos ver como gerar etiquetas para os empenhos de uma ordem, funcionalidade bem interessante, tá? Em alguns processos produtivos pode ser importante gerar etiquetas para identificar os materiais empenhados que serão separados pelo almoxarifado, tá? Isso é muito comum quando você tem alguns materiais que precisam ser pesados ali, separados, pesados ali para a ordem, e aí pode ser interessante você gerar uma etiqueta e aí imprimir essa etiqueta, uma impressora térmica, e identificar esses materiais que foram separados ali com essa etiqueta. Tá? Então, se você quiser fazer isso, o sistema ele tem uma funcionalidade específica para gerar essas etiquetas para os empenhos de uma ordem. Tá? Então, para você utilizar essa funcionalidade, primeiro você vai ter que cadastrar o layout da etiqueta. O layout da etiqueta é cadastrado lá na nossa famosa tela de layout. Então, todos os layouts de documentos, PDFs no sistema, inclusive as etiquetas, são cadastrados nessa tela. Aqui o tipo de etiqueta, tipo de layout, desculpa, você seleciona aqui etiqueta. Eu tenho aqui um layout para etiqueta de empenho, tá? Eu cadastrei esse layout aqui com esse tipo de layout etiqueta, anexei aqui o layout, tá? Esse layout está anexado, eu vou anexar aqui nesse artigo aqui, para caso vocês queiram utilizar esse layout padrão, vocês consigam buscar esse layout aqui no artigo, tá? Aqui cabe aquela recomendação, se você quiser customizar esse layout, é importante pedir ajuda para o analista de implantação responsável pelo seu projeto. Além do cadastro layout, as etiquetas elas têm uma particularidade, tá? Você também tem que cadastrar um tipo de etiqueta, tá? Então você faz isso nessa tela aqui de tipos de etiquetas, tá? Então aqui eu cadastrei aqui um tipo de etiqueta de empenho, vou mostrar aqui para vocês, com a origem empenho. Esses tipos de etiqueta têm diversas origens, dependendo aí da onde a etiqueta vai ser gerada. O sistema gera etiquetas em diversas telas. E aqui você busca o layout, tá? O layout etiqueta de empenho que foi cadastrado lá naquela outra tela e salva, tá? Bem tranquilo. Então você cadastra um tipo de etiqueta, tá? E aí você, lá naquela configuração geral, tipo de etiqueta padrão para geração de etiquetas de empenho, você seleciona esse tipo de etiqueta que você selecionou, tá? Beleza, aí aqui eu já estou aqui com meu tipo de etiqueta configurado lá na configuração geral. Eu vou gerar aqui uma nova ordem de produção,
para o meu salgado de milho sabor queijo, 500 fardos, com a data de entrega para o dia 31/7. Vou gerar aqui minhas ordens, beleza, vou confirmar aqui a minha ordem, está confirmada, vou liberar, desculpa. Tá, então liberei aqui a minha ordem, vou acessar aqui a tela de empenhos. Aí vou imaginar que eu separei todos esses materiais aqui e eu quero identificar todos esses materiais com etiquetas, né? Então venho aqui, ó, marco aqui todos os meus empenhos, gerar etiqueta, ações, gerar etiqueta. O sistema vem para essa tela aqui, ó, que ele já marca aqui todos os empenhos. Aqui você pode digitar quantas etiquetas você quer gerar para cada empenho, tá? O padrão do sistema é gerar uma etiqueta para cada empenho, tá? Mas pode ser que o seu empenho aqui seja em quantidade, né? Por exemplo, aqui unidades, né? 500 unidades aqui da embalagem do fardo. De repente você vai, essas embalagens do fardo aqui estão em sacolas de 100 unidades, você vai querer gerar aqui 5 etiquetas, né? Uma etiqueta para cada sacola da embalagem do fardo, tá? Então você fica livre aqui para definir a quantidade de etiquetas que você quer gerar para cada empenho, tá? Preencheu aqui, você clica nesse botão gerar etiqueta. Aí o sistema vai gerar aqui uma etiqueta, sendo que cada etiqueta aqui é para cada empenho, tá? Da sua ordem. Então aqui a minha primeira etiqueta aqui é para o produto gordura, né? Com a quantidade empenhada de 300 quilos. O meu segundo empenho é para o filme BOPP, com a quantidade de 100 quilos. O meu terceiro empenho é para a embalagem do fardo, com a quantidade de 500 unidades. E por aí vai. Tá? Então aqui, se você tiver uma impressora térmica, por exemplo, você pode mandar imprimir isso aqui numa impressora térmica, com etiqueta adesiva, né? Vai sair todas essas etiquetas de uma vez só, aí você destaca as etiquetas e cola nos materiais que foram separados. Tá? Se você quiser colocar aqui um leitor, um código de barras aqui, tá? Para fazer a leitura aqui do código do empenho, por exemplo, é possível, tá? Esse layout pode ser personalizado aqui de acordo com a necessidade da sua empresa. Tá? Você também não precisa gerar etiqueta para todos os empenhos. Tá? Você pode marcar aqui, ó, só quero gerar aqui para esses 2 empenhos aqui. O sistema só vai gerar etiqueta para esses 2 empenhos que você marcou aqui. Ok, pessoal? Então aqui a gente está explicando aqui no artigo como fazer isso, tá? Só para ficar claro. E aí, por fim, o último tópico aqui dos empenhos, vamos entender como gerenciar os empenhos das ordens. A gente tem uma tela empenhos, e aí nessa tela empenhos eu consigo ver os empenhos de todas as ordens de produção. Tá? Então aqui na tela de empenhos, ao invés de eu ver os empenhos de uma única ordem, eu estou vendo aqui os empenhos de todas as minhas ordens de produção. Então eu tenho mais de 1000 empenhos aqui de todas as minhas ordens de produção. Aí se eu quiser ver, eu quero ver todos os empenhos de um determinado produto, tá? Eu posso copiar aqui o código do produto aqui para cima, ó. Quero ver todos os empenhos desse produto aqui, embalagem do fardo. Clico aqui em pesquisar e aqui eu vejo todas as ordens de produção, né, que esse empenho tá vinculado, né, que eu tenho esse material aqui empenhado, qual é o status, qual é a data de necessidade. É bem interessante aqui essa tela aqui para você ter uma gestão abrangente aí de todos os empenhos de todas as ordens de produção. Tá? Além dessa pesquisa, a partir dessa tela aqui, você pode fazer diversas ações. Tá? Você pode editar, cancelar, encerrar, remover encerramento, excluir empenho. Então, tudo isso pode ser feito através do submenu aqui. Ó. Você clica aqui, o sistema apresenta as opções, ou através do botão ações aqui, em lote, tá? Cancelar, encerrar, liberar, remover encerramento, remover liberação. Então, excluir aqui também em lote. Todas aquelas ações que eu consigo fazer lá na tela de empenhos da ordem, eu consigo fazer aqui de uma forma mais geral, né? Considerando empenhos de uma ordem de produção. O interessante da edição do empenho aqui
é que se, por exemplo, eu editar esse empenho aqui da embalagem do fardo, eu caio lá na tela de edição. Então, por exemplo, vou imaginar que eu queira mudar aqui para 510 esse empenho, e quando eu salvo aqui, o sistema me retorna para a tela de empenhos aqui, e eu já vejo aqui a minha quantidade modificada, tá? Então, dependendo da edição que eu tenho que fazer, é mais interessante eu fazer a partir dessa tela aqui do que a partir da tela de empenhos da ordem. E aí, por fim, tem uma funcionalidade especial aqui, que é a substituição de produtos empenhados, tá? Que pode acontecer, por exemplo, imagina que você gerou diversas ordens de produção empenhando um determinado componente, pode ser a nossa embalagem do fardo aqui, tá? E eu tenho aqui diversos empenhos aqui para minha embalagem do fardo, com status confirmado, por exemplo, e aí confirmado tem um poucos, né? Vamos botar aqui liberado. E aí eu mudei aqui, a minha engenharia falou, olha, não é mais para usar essa embalagem não, é para usar agora uma outra embalagem, tá? Então pega lá todos os empenhos que você gerou com essa embalagem, a gente tem que substituir dessa embalagem 2 para uma outra embalagem aqui que eu cadastrei aqui no sistema, tá? Que a gente está trocando de fornecedor. E aí é bem complicado, né, fazer isso aqui, né? Se eu tiver que fazer um a um, né? Cada empenho individualmente. Então, para isso, a gente criou essa funcionalidade aqui. Você marca aqui os empenhos, tem aqui ações, substituir produtos de empenhos selecionados. Aí aqui você informa aqui o novo produto aqui que você quer substituir, por exemplo, embalagem sacola plástica, e clica aqui em salvar, e quando você clicar em salvar aqui, o sistema vai substituir o produto aqui em todos os empenhos que foram selecionados aqui para substituição. Ok, pessoal? Então, é uma funcionalidade avançada também que é interessante vocês conhecerem que existe no sistema.